Que bênção estar com você nessa quinta-feira aqui na Rádio Barroso Mix, em mais um encontro da palavra. Estamos estudando o livro de Judite e hoje vamos ver a parte mais emocionante da história. Segunda-feira nós vimos, vamos recapitular aqui rapidinho. Caso você tenha perdido algum estudo do livro de Judite, hoje mesmo eu irei postar os anteriores lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Procura eu lá no YouTube, Rafael Henrique Catequista. Hoje, depois do almoço, eu irei ali postar todos os estudos da semana para você poder ouvir novamente. Mas vamos recapitular, resumir rapidinho. Segunda-feira, nós vimos Holofernes devastando as nações inteiras. Terça-feira vimos o circo, ou melhor, circo não, o cerco sobre Betúlia, sobre a cidade de Betúlia. 34 dias ficaram sem água, as crianças morrendo de sede, os líderes prometendo se render em 5 dias. E ontem nós conhecemos Judite, uma viúva que jejuava quase todo dia, que repreendeu os líderes por darem um ultimato a Deus, que prometeu também salvar a cidade. Então hoje nós iremos ver Judite executando o plano mais ousado. Ela vai entrar no acampamento inimigo, hein? Você vai ver hoje a sua beleza, a sua inteligência, e ela vai fazer o que ninguém esperava. Então prepara o coração e sejam bem-vindos ao estudo bíblico da Rádio Barroso Mix. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Vamos continuar então a história. Ontem nós terminamos o estudo com Judite orando, Então depois que Judite terminou de orar, ela se levantou, chamou a sua serva, que era uma moça fiel, que acompanhava em tudo, e ela fez algo surpreendente. Ela tirou as vestes de viúva, que ela já usava há mais de 3 anos. Ela tirou o que cobria seu corpo, lavou todo o corpo com água. E a água era preciosa, que mal tinha na cidade. Estávamos com sérios problemas, toda a cidade com água. Ela se perfumou com os melhores óleos, penteou seus cabelos lindamente, colocou uma tiara na cabeça, vestiu as suas roupas de festa, aquelas que usava quando o marido ainda era vivo, colocou sandálias nos pés, pôs braceletes, colares, anéis, brincos, todas as suas joias, e se embelezou muito para atrair os olhos de todos os homens que a vissem. E a Bíblia diz que ela ficou extremamente bela, de tirar o fôlego. Rafael, por que ela fez isso? É porque ela ia usar a sua beleza como arma. Então, entregou para a serva uma bolsa com comida. Tinha pão, tinha queijo, figos, vinho puro, tudo limpo, segundo a lei de Moisés.
porque mesmo indo ao acampamento inimigo, Judite não ia contaminar sua fé comendo comida impura. Então saíram as duas, Judite e a serva. Desceram pela cidade até chegar ao portão principal. E quando Osias e os anciões viram Judite transformada daquele jeito, linda, perfumada, brilhando, eles ficaram impressionados. E disseram eles: que o Deus de nossos pais te dê graça e faça prosperar teu plano para a glória dos filhos de Israel e exaltação de Jerusalém. E Judite se curvou em adoração a Deus e disse: mandem abrir o portão para mim. E abriram. Judite e sua serva saíram da cidade. Os homens ficaram olhando elas descendo a montanha. Imagina a cena. Duas mulheres sozinhas caminhando na direção de um acampamento com muitos homens, né? Com 120.000 soldados. Parecia loucura, era muito arriscado, parecia suicídio. Mas Judite estava confiando em Deus. Elas desceram pelo vale e logo já foram interceptadas por uma patrulha assíria. Os soldados aprenderam imediatamente e perguntaram com rispidez de que povo você é, de onde veio, para onde vai. E Judite respondeu com uma voz calma, mas firme: sou filha dos hebreus. Estou fugindo deles, porque vão ser entregues a vocês para serem devorados. Os soldados começaram a olhar entre si. Uma mulher hebreia fugindo? Isso era interessante. E ela disse: estou vindo à presença de Holofernes, o comandante de seu exército. Eu quero levar a ele informações verdadeiras. Vou mostrar a ele um caminho pelo qual poderá capturar toda a região montanhosa sem perder um único homem. Os soldados ficaram animados. Informações militares? Uma mulher vai trair o seu povo? Isso o general ia querer ouvir. Então, enquanto os soldados olhavam para ela, ficaram maravilhados com sua beleza. Nunca tinham visto uma mulher tão linda. E disseram: você salvou a sua vida, vindo agora. Então vá imediatamente à tenda do nosso Senhor. Alguns de nós vão escoltar vocês. E quando estiver na presença dele, não tenha medo. Conte o que você contou para nós e ele vai te tratar bem. Então separaram 100 homens para escoltar ela. 100 soldados acompanhando duas mulheres. Era uma honra. E quando começaram a marchar pelo acampamento em direção à tenda de Holofernes, houve uma comoção. Os soldados saíram das tendas para ver.
Todos queriam ver aquela mulher hebreia de uma beleza extraordinária. Eles comentavam entre si: quem pode desprezar esse povo que tem mulheres assim? É melhor não deixar nenhum homem deles vivo, nenhum homem, porque se escaparem vão enganar a terra inteira. Meus irmãos, a beleza de Judite estava causando um impacto tremendo naquele acampamento. E aí chegaram perto da tenda de Holofernes e anunciaram a chegada dela. Quando Holofernes soube, ele saiu da tenda com tochas de prata na frente dele, porque ele queria ver com os próprios olhos. E quando viu Judite, ele ficou também fascinado, completamente encantado. Os servos dele estenderam tapetes no chão para que Judite pudesse caminhar até o general. E Judite se aproximou e se prostrou com o rosto em terra diante de Holofernes. Mas os servos do general a levantaram imediatamente. Afinal, ela era uma mulher linda demais para ficar ali prostrada. E Holofernes disse com uma voz bem suave: tenha coragem, mulher, não tenha medo em seu coração. Nunca fiz mal a ninguém que escolheu servir Nabucodonosor, rei de toda a terra. Seu povo, que habita a região montanhosa, Se o seu povo, que habita a região montanhosa, não me tivesse desprezado, eu nunca teria levantado a minha lança contra eles. Eles mesmo causaram isso. Mas agora, me diga, por que você fugiu deles? Por quê? E por que você fugiu e veio para nós? Você veio para segurança? Fique tranquila. Você viverá essa noite e sempre. Ninguém vai te prejudicar. Ao contrário, você será bem tratada. Assim como os servos do meu senhor, o rei Nabucodonosor. E Judite respondeu com uma mistura perfeita de verdade e engano. Aceita as palavras de tua serva e permite que tua serva fale em tua presença. Não direi mentira, nenhuma mentira a meu senhor essa noite. E aí ela começou a história dela. Se seguires as palavras de tua serva, Deus realizará completamente teu plano, e meu Senhor não falhará em seus propósitos. Holofernes estava atento, prestando atenção em cada palavra. E Judite continuou: viva Nabucodonosor, rei de toda a terra, e viva seu poder que te enviou para fazer todas as criaturas servirem a ele. Não apenas os homens te servirão por causa dele, mas também os animais do campo, o gado, as aves do céu viverão pelo poder de Nabucodonosor e de toda a sua casa. Então, nessa parte aqui, ela estava elogiando Nabucodonosor e Holofernes. Era uma estratégia para fazer eles se sentirem importantes, né? E ela continuou dizendo: porque ouvimos de tua sabedoria e habilidade. É conhecido em toda a terra que tu és o melhor em todo o reino, de grande conhecimento e maravilhoso em feitos de guerra.
Ah, Holofernes estava gostando muito de ouvir aquilo, hein, meus irmãos? O seu ego estava sendo inflado. E Judite continuou: agora, quanto à palavra que Aquior falou em teu conselho, ouvimos suas palavras, porque os homens de Betúlia o pouparam, e ele lhes contou tudo o que disse diante de ti. Portanto, meu senhor, não ignore suas palavras. Guarda-as em teu coração, porque são verdadeiras. Nosso povo não será castigado, nem a espada prevalecerá contra eles, exceto se pecarem contra seu Deus. Então, nessa parte aqui do discurso, ela estava confirmando o que Aquior tinha dito, mas estava fazendo parecer que estava, do lado de Holofernes. E ela continuou: mas agora, para que meu senhor não seja repelido e sem sucesso, a morte cairá sobre as cabeças deles, porque o pecado tomou poder sobre eles. Eles estão prestes a pecar, porque quando a comida acabou e toda a água ficou escassa, eles planejaram matar seu gado e beber o sangue dele. Isso é proibido pela lei de Deus. E decidiram consumir as primícias do grão e os dízimos do vinho e do azeite, coisas que separaram e consagraram para Deus, coisas que nem é lícito tocar com as mãos. Então enviaram mensageiros a Jerusalém para trazer permissão do conselho de anciãos. Então aqui, meus irmãos, Judite estava mentindo, Ela estava mentindo estrategicamente, estava inventando que o povo ia pecar para fazer Holofernes pensar que Deus ia abandonar Israel. Vamos continuar o discurso de Judite. E quando a resposta vier e eles fizerem isso, naquele mesmo dia serão entregues a ti para destruição. Por isso eu, tua serva, sabendo tudo isso, fugi deles. E Deus me enviou para fazer contigo coisas que deixarão a terra inteira maravilhada quando ouvirem. Porque tua serva é devota a Deus e o serve dia e noite. Agora então ficarei contigo, meu senhor, e cada noite tua serva sairá para o vale e orarei a Deus, e ele me dirá quando tiverem cometido seus pecados. E então virei e te contarei, e tu vai aproveitar e sairá com todo o teu exército, e nenhum deles te resistirá. E eu vou te conduzir através da Judéia, até chegar a Jerusalém. Colocarei o teu trono no meio dela, e os conduzirás como ovelhas que não têm pastor. Nenhum cão sequer rosnará contra ti, disse Judite. Uma estratégia brilhante, Então, Judite estava fazendo Holofernes pensar que ela era uma traidora. Estava fazendo Holofernes pensar que ela estava do lado dele. E que ia usar, a sua conexão com Deus para espionar o próprio povo dela. E Holofernes ouviu tudo, e todos os seus servos ficaram maravilhados com a sabedoria dela. E disse: não há mulher igual do fim da terra ao fim da terra. Disseram eles: tão linda de rosto
e tão sábia de palavras. Holofernes disse para ela: Deus fez bem em te enviar antes do teu povo, para que forças caiam em nossas mãos e destruição sobre aqueles que desprezaram meu Senhor. Você é muito bela em aparência e excelente em palavras. Se fizeres como disseste, teu Deus será meu Deus, e habitará na casa do rei Nabucodonosor, e serás renomada em toda a terra. E então ordenou que levassem Judite para dentro, para a sala onde estava a baixela de prata do general, e mandou servirem para ela da própria comida e do próprio vinho. E Judite disse: Não posso comer, para que não haja ofensa, mas serei suprida do que trouxe comigo. Como nós dissemos antes, ela não ia contaminar sua fé comendo comida que era oferecida a ídolos, né? E Holofernes perguntou: Mas se o que trouxestes acabar, de onde conseguiremos igual para ti? Porque não há ninguém do teu povo conosco? E Judite respondeu com fé: Vive tua alma, meu senhor. Tua serva não gastará tudo antes que o Senhor faça pela minha mão o que planejou. Então ela estava dizendo que não vai durar tanto tempo, né? Que a sua missão ali é rápida, rapidamente será cumprida. Então os servos de Holofernes levaram ela para a tenda e ela dormiu até meia-noite. De madrugada se levantou, mandou mensagem para Holofernes, dizendo: Meu senhor, manda que deixem tua serva sair para a oração. Holofernes ordenou aos guardas que não a impedissem. Então ela ficou 3 dias ali no acampamento. Cada noite saía para o vale e se lavava numa fonte de água, e quando voltava, orava ao Senhor Deus de Israel, para que ele dirigisse seu caminho. E durante o dia, ficava ali na tenda, comia sua própria comida. Holofernes estava cada vez mais fascinado por ela, esperando o momento de tê-la. E no 4º dia, Holofernes fez um banquete, só para os seus servos pessoais. Não chamou nenhum dos oficiais e disse para um homem lá que cuidava de todos os seus assuntos: Vai lá e persuade aquela mulher hebreia que está contigo a vir comigo e beber conosco. Seria uma vergonha deixar tal mulher ir embora sem ter intimidade com ela. Se não a conquistarmos, ela vai rir de nós. Então aquele homem foi até Judite e disse: Que essa bela jovem não hesite em vir até meu senhor para ser honrada em sua presença, para beber vinho e se alegrar conosco, e tornar-se hoje como uma das filhas dos assírios que servem na casa de Nabucodonosor. E Judite respondeu: Quem sou eu? Quem sou eu para recusar o meu senhor? Tudo o que é agradável aos olhos dele farei rapidamente, e será minha alegria até o dia de minha morte. Então ela se levantou, colocou suas melhores roupas, e a serva foi adiante, estendeu no chão, diante de Holofernes, né? E Judite entrou e se sentou.
o coração de Holofernes foi arrebatado por ela. Holofernes estava completamente apaixonado por ela. E Holofernes disse: bebe agora e alegra-te conosco. E Judite disse: beberei, meu senhor, porque hoje minha vida é exaltada mais do que em todos os dias, desde que nasci. E ela estava dizendo a verdade, né? Porque aquele era o dia em que Deus ia usá-la para salvar o seu povo. Então, pegou o que a serva tinha preparado e comeu e bebeu na presença deles. Holofernes ficou tão encantado com ela que bebeu muito mais vinho do que tinha bebido em qualquer dia de sua vida. Holofernes bebeu demais, meus irmãos. Bebeu. Exagerou no vinho. Até que, quando anoiteceu, os servos se apressaram para sair. Todos foram dormir, porque estavam cansados pela quantidade de vinho, e Judite ficou ali sozinha na tenda. E Holofernes estava deitado na cama, completamente bêbado, embriagado com vinho. E a serva de Judite estava esperando lá fora. Judite então ficou de pé, ao lado da cama de Holofernes, e orou. Orou em seu coração: Senhor, Deus de todo poder, olha agora para as obras das minhas mãos, para a exaltação de Jerusalém, porque agora é o tempo de ajudar tua herança e realizar o meu plano para a destruição dos inimigos que se levantaram contra nós. E então se aproximou do poste da cama, perto da cabeça de Holofernes, tirou a espada dele que estava pendurada ali, chegou perto da cama, pegou os cabelos da cabeça dele e disse: fortalece-me hoje, Senhor Deus de Israel. E com toda a sua força, ela golpeou o pescoço dele 2 vezes. Depois ela saiu. Saiu e entregou a cabeça de Holofernes para sua serva, que colocou na bolsa, e as duas saíram juntas para orar, como faziam todas as noites. Passaram pelo acampamento, contornaram o vale e subiram a montanha de Betúlia. Chegaram aos portões da cidade. Amanhã, meus irmãos, vamos ver a vitória, hein? Vamos ver Judite voltando para a cidade de Betúlia, né, com a cabeça ali de Holofernes. O povo não acreditando, o exército inimigo fugindo em desespero. Amanhã vamos ver a parte final dessa história, tá bom? Até amanhã e que Deus abençoe você. E vamos às lições de hoje. O que nós aprendemos? A primeira lição é usar os talentos que Deus te deu para a sua glória. Judite tinha beleza e ela usou como arma. Você tem dons que Deus te deu. Talvez seja inteligência, talvez seja habilidade com palavras. Não esconda esses dons. Use para o reino. Deus não te deu talentos para você enterrar ele.
Ele te deu para usar na obra dele. Qual é o dom que você tem que não está usando, hein? Segunda lição, mantenha seus princípios, mesmo em território inimigo. Judite estava no acampamento do general mais poderoso do mundo. Ela poderia ter pensado, vou comer a comida dele, não faz diferença. Mas não, ela comeu a sua própria comida, manteve-se pura. E você mantém aí seus princípios no trabalho, na escola, quando está com amigos que não servem a Deus? Ou você muda de comportamento dependendo de onde você está? Ora, seja fiel aos seus princípios em todo lugar, tá bom? Terceira lição. Deus usa a estratégia, não só a força bruta. Judite não foi com espada e nem exército. Ela foi com inteligência, com estratégia, com sabedoria. Seu problema não vai ser resolvido sempre com força, meu irmão. Às vezes você precisa de sabedoria, de criatividade, de pensar diferente. Pare de tentar resolver tudo no grito. Peça sabedoria a Deus e Ele vai te mostrar um caminho que você nem imaginava. E a última lição é você orar antes de agir. Judite orou 3 dias, não foi? 3 dias seguidos antes dela executar o plano. Ela não foi com pressa, ela buscou direção. Quantas decisões erradas você já tomou por agir sem orar? Pare de agir por impulso. Então ore, jejue, busque e só depois haja. Tá bom, meus irmãos? Vamos parando por aqui. Já é 12:02. Ou melhor, 12:12. Extrapolamos até o tempo aqui hoje. Vamos agora para o Terço Mariano. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso.